Fala galera, tudo beleza? Felipe aqui na área para mais um vídeo, mais um momento super especial com vocês. E hoje, gente, eu tô aqui com uma pessoa fantástica, um amigo meu que eu admiro muito, Rafael. É um cara que tem uma história assim incrível. Conheço ele há muitos anos, acho que mais de uma década que eu conheço ele. Já passamos muita coisa juntos na área da engenharia. E assim, tem uma história fantástica, muito linda. E eu fiz questão de chamar ele aqui para compartilhar com vocês, né, essa experiência de processo seletivo, primeiro emprego, programa trainee, né, entrevista, dinâmica de grupo, como é que ele fez para alcançar o estilo profissional dele, contar um pouquinho da história, enfim, dar dicas, né, o famoso pulo do gato, que a gente adora pulo do gato, para que você que está nessa fase de vida, né, gestão de carreira, primeiro emprego, possa identificar, possa pegar bons exemplos e alcançar o seu sonho profissional, tá? Vou deixar ele aqui bem à vontade. E aí, Rafa, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, querido. Fala, turma, tudo bem? Primeiramente, queria te agradecer, Felipe, pelo convite aí, fico super feliz, sempre compartilhar essas experiências aí com você. Sou o Rafael, atualmente estou como trainee da VLI Logística, uma área de logística, e aí a gente vai bater um papo hoje sobre como eu cheguei até aqui, né? Os caminhos que me trouxeram até aqui. Tem uma influência grande desse cara aí, tá? Maravilha, maravilha. E Rafa, fala um pouquinho assim para eu poder conhecer você melhor, né? Hoje você está trabalhando aonde? Está fazendo o quê? Como foi um pouquinho, conta um pouquinho assim, resumidamente para a galera, essa sua caminhada profissional, né? É primeiro emprego ou segundo? Onde é que você começou? Onde é que você está agora? Conta para a turma aí como é que tá. Cara, eu vou falar onde eu estou agora e começar de onde eu estou agora para trás, tá? Como eu falei, eu estou como trainee da VLI Logística, né? Eu atuo hoje na área de planejamento, tocando, dando suporte lá a um programa de aceleração de ideias na empresa. Então, é um programa de produtividade, de aceleração dessas iniciativas de produtividade dentro da empresa. Mas essa é a minha terceira experiência profissional. Antes disso, eu já tive outras duas experiências, mas eu já fiz um pouco de cada coisa aí nessa vida, né? Sou engenheiro químico de formação. Anteriormente, eu trabalhava numa empresa de cosmético, ó, que coisa. Eu trabalhava numa empresa que produzia álcool em gel no meio de uma pandemia global. Então, é um desafio gigantesco antes dessa experiência que eu tenho hoje. Só que a minha primeira experiência profissional foi no estágio. Eu estagiei na área de qualidade numa empresa de saneantes aqui na região metropolitana de Salvador. E, assim, todas essas experiências foram experiências incríveis, né? De cada experiência dessas eu aprendi muita coisa, não só em termos profissionais, mas eu acho que principalmente em termos de vivências com outras pessoas, sabe? Assim, foram experiências que me acrescentaram muito no sentido de conhecer pessoas, de aumentar o meu network, de lidar com situações adversas. Então, acho que essas três experiências profissionais e as duas anteriores, principalmente, elas estão sendo muito úteis para o que eu estou fazendo hoje, sabe? Perfeito, Rafa. E é legal assim que eu lembro das suas experiências, aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai agregando com a outra, né? E também, pelo que você me fala, pelo que você já me contou, até a complexidade, né? E a dimensão de cada experiência foi expandindo, né? Uma coisa foi ali acho que permitindo a outra. Agora, assim, Rafa, quando a gente conta dessa forma, parece que foi fácil, né? Parece que foi rápido. Não, tive três experiências, né? Ó, pela chupeta foi facinho. Foi fácil, Rafa. Como é que foi esse processo de você conquistar essas vagas, né? Esses trabalhos? Como é que foi esse processo? Quando a gente fala assim, parece que foi assim, né? Saindo de uma, emendando na outra, cheguei, passei de primeira, cheguei logo de cara. Não, cara, foi assim, foi um caminho, de fato, um caminho das pedras, né? Assim, do início na busca por estágio, não é algo trivial, assim, a gente precisa, de fato, querer, precisa se preparar muito para cada uma dessas experiências, para alcançar cada uma dessas oportunidades, né? Porque são oportunidades que surgem e a gente tem que estar preparado para quando essas oportunidades surgirem. E assim, por exemplo, puxando cada uma delas, né? Na época do estágio, eu fiz intercâmbio na época e retornando do intercâmbio, voltei bem nessa época de procurar estágio. E assim, a gente volta para o intercâmbio e a gente, pelo menos eu, tinha naquele momento uma visão muito técnica, sabe? Eu olhava só para a área técnica, eu olhava para o meu inglês que eu tinha aperfeiçoado no intercâmbio, eu olhava para as minhas disciplinas que tinha feito no intercâmbio, para a minha base de formação da faculdade, que era sólida. Então, eu olhava muito para a parte técnica.
E eu fiz várias seleções naquele momento, recebi vários nãos naquele momento, e eu falava, cara, como assim? Eu acabei de voltar do intercâmbio, tenho um currículo bom na minha cabeça, tenho um currículo bom, e por que eu não consigo avançar, né, nessas etapas? E assim, aquilo me frustrava muito, sabe? Me deixava bem para baixo. Eu ia para as etapas, apresentava o meu currículo, só que não avançava. Foi aí que, assim, aprendendo, principalmente com os colegas, né, que também já tinham trilhado esses caminhos das pedras, e assim, descobrindo algumas ferramentas e entendendo de fato o que estava faltando em mim naquele momento para eu não avançar para as outras etapas, que eu comecei a perceber o que era que estava faltando, né? Então aí entra muito uma parte muito importante de autoconhecimento. Eu percebi que eu levava muito a parte técnica para as etapas e deixava de lado a parte humana, sabe? A parte de... Na época a gente até conversava, a gente estava indo fazer seleção para engenharia, a gente falava muito da engenharia química, da engenharia de processos, da engenharia de projetos e deixava a engenharia humana de lado. Então, assim, a partir do momento que você começa a perceber que o lado humano é tão importante ou mais importante do que a parte técnica, você começa não, isso não é trivial, tá? E assim, não é algo da boca para fora, sabe? Você de fato tem que começar a entender isso e praticar isso, sabe? E acreditar nisso. Então, eu acho que quando você começa a entender isso e você coloca em prática, você começa a se destacar de fato. Então, foi exatamente isso que aconteceu no meu primeiro estágio. A partir do momento que eu comecei a entender que o lado humano é mais importante do que o lado técnico, não deve ser negligenciado jamais o lado técnico, mas o lado humano é mais importante. Quando você começa a entender que para você atingir esse nível de humanidade, esse nível de relação interpessoal, você precisa se conhecer, você começa a se destacar. Então, acho que o primeiro passo e a primeira lição que eu aprendi nesse processo foi essa. A partir daí, a gente só vai aperfeiçoando, como você falou, assim, o nível de complexidade dessas relações vai se tornando cada vez maior, e você tem que ir acompanhando isso. Não é simplesmente porque eu passei num processo seletivo que eu vou deixar isso de lado, que eu vou esquecer, passei, estou aqui, não. Isso é constante. Na verdade, eu diria que é exponencial, nem constante, tá? Isso vai crescendo, isso tende a crescer cada vez mais. Então, assim, com cada experiência que você vai passando e com o nível de exigência que você vai tendo que lidar, você vai aperfeiçoando essas habilidades. E assim foi na segunda experiência, uma dinâmica diferente de processo, uma dinâmica diferente de empresa, que ambos os conhecimentos se tornaram... eu fui exigido de ambos os conhecimentos cada vez mais. E hoje, principalmente na VLI, né, como trainee, esse conhecimento é fundamental, sabe? E assim, hoje eu sou posto em situações que eu preciso exercitar isso diariamente, tanto o lado técnico quanto o lado humano, né? Aí no lado humano eu trago todas as soft skills que a gente precisa estar sempre em busca de melhorar. E, assim, mais uma vez, as experiências anteriores, a minha história, todas me trouxeram aqui, sabe? Ao momento que eu estou hoje. Então, acho que esse caminho não é no estalar de dedos, não é de uma hora para outra. Eu acho que é o processo da construção, de fato. Perfeito. E assim, Rafa, aí quando você terminou o estágio, né? Você terminou o estágio, se formou, já conseguiu de primeira, né, esse primeiro emprego seu, como analista, né, nessa indústria, nessa fábrica que fazia álcool gel na época da pandemia, ou você fez outras seleções? Como é que foi o seu preparo? Como é que foi esse processo para conseguir o primeiro emprego? Isso aí. Assim, a gente está sempre em busca, né? Eu acho que o processo de melhoria contínua da nossa vida é diário. E, assim, quando eu encerrei o estágio e me formei, a gente fica meio que perdido, né? A gente não sabe para onde vai, não sabe se é por aqui. A gente, de fato, fica, assim, em busca das oportunidades, em busca de saber o que fazer da vida. E aí a gente vai se inscrevendo em diversos processos seletivos, né? A gente vai, assim, desde trainee para analista, para engenheiro, diversos processos seletivos, a gente vai se inscrevendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me inscrevi em diversos processos seletivos. Em alguns eu fui avançando de fato, outros não.
Até que surgiu esse, né? Assim, que naquele momento fazia sentido para mim, nessa empresa de cosméticos. Fazia sentido, era uma experiência boa, era próximo da, assim, aí tem pontos que a gente pesa, né, para uma decisão dessa. Era próximo da minha casa, e aí, assim, depois de muitas outras tentativas, eu acabei aceitando essa proposta e fiquei na empresa, né, por 2 anos lá, trabalhando. Até que surgiu aí vem mais uma vez, né, essa questão do incômodo, essa questão da inquietude. Depois desses 2 anos, depois de uma pandemia que a gente ainda está vivendo e estava vivendo no momento, eu senti que era a hora, né, precisava me sentir mais desafiado, senti que era o momento, de fato, de dar mais um passo nessa minha trajetória. E aí começa tudo de novo, né? A gente começa a se inscrever nos processos seletivos, a gente começa a procurar o que está acontecendo no mercado de trabalho como um todo, e aí a gente começa a aliar e a construir esse processo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez, voltei para os processos seletivos, aí vem dezenas de processos seletivos de uma vez. A gente até brincava, tem alguns amigos que estavam no mesmo processo que eu, e requer assim, você participar de processo seletivo requer uma organização muito grande. A gente fazia a organização dos processos seletivos que a gente estava participando. Então, assim, planilhas, etapas, fases, a gente fez toda essa construção. Às vezes a gente entra em umas situações muito, muito interessantes, assim, da gente ter que escolher qual processo seletivo a gente vai, sabe? Porque às vezes as etapas acontecem no mesmo tempo, às vezes a gente tem que canalizar a energia para um lugar que a gente tem mais a ver com aquela vaga, né? Acha que dar um match com aquela vaga, então a gente canaliza para cá, mas eu acho que é muito nesse sentido aí. Entendi, Rafa. E assim, você você fala de grandes desafios, né? Porque você conseguiu seu primeiro emprego depois de várias seleções, né? Então assim, não veio de primeira, não foi linear. E aí você, depois de 2 anos, viu essa inquietude, né? Só que assim, você já estava trabalhando. E também, eu sei que você nunca parou de estudar, né? Porque tem livro, curso online, enfim, né? Pós-graduação, etc. A gente nunca para de estudar. Assim, plena pandemia, um trabalho novo. Eu lembro que você falou que a equipe foi reduzida, então você ficou sobrecarregado na época da pandemia, da demanda. E ainda assim buscando seleções que mudaram o formato, né? Tudo online agora, né? Digital. E tem gente que fala assim, pô, Lipe, eu não tenho tempo, trabalho demais, estou sobrecarregado, estou sem dinheiro, minhas skills não batem com a vaga. Que obstáculo você enfrentou para alcançar esse segundo trabalho que você buscava, né? Esse segundo emprego que você foi atrás? Quais os obstáculos que você encontrou para alcançar aquilo e como é que você superou eles? Assim, Felipe, de fato, eu acho que particularmente nesse momento que a gente viveu isso, que a gente está vivendo ainda hoje da pandemia, essas coisas se tornaram bem mais intensas, né? Por um lado, a gente tinha algumas possibilidades, a gente tinha a possibilidade de fazer um processo seletivo online, em horário flexível, por conta de todo o contexto que a gente vivia, mas, por outro lado, eu continuava trabalhando, né? Eu continuava me deslocando para a empresa, como você falou. A gente teve um quadro reduzido na empresa. Eu fui uma das pessoas que continuei indo trabalhar no momento da pandemia. Então, a gente tinha malabarismo de fato. Agora, sim, eu acho que por trás desse malabarismo que a gente precisou fazer, tanto para continuar trabalhando e me dedicando aos processos seletivos, existiu, de fato, uma preparação, sabe? Existiu não, como eu volto a falar, não foi uma preparação de uma semana, não foi uma preparação de um mês. Foi uma construção de um ano antes. Aí tem uma frase que você me fala muito, assim, quando a gente vai para um processo seletivo, lá no dia só representa 10% da preparação. Os outros 90% a gente faz em casa. Então, esses 90% da minha preparação estavam sendo construídas um ano antes, né? Então, assim, quando a gente fala de se dedicar a um processo seletivo, quando a gente fala de conciliar um processo seletivo com a nossa vida pessoal, vida de trabalho, família, enfim, a gente tem que ter foco. Eu acho que, em primeiro lugar, é foco. Assim, é você, de fato, querer estar naquele ambiente, é você, de fato, querer passar naquela vaga. Uma preparação muito bem sólida, que é super importante aí em termos no geral, né? A gente fala de soft skills e hard skills, a gente tem que estar muito bem preparado nesse sentido. E aí existem, a gente, acho que
Eu não sou essa pessoa de dizer que quem quer consegue, porque a gente sabe que cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, cada um tem uma história por trás daquela pessoa ali, né? Mas, assim, hoje a gente tem possibilidades, sabe? A gente consegue fazer um curso, a gente consegue um bate-papo com um colega, a gente tem possibilidades hoje, sabe? Eu acho que, de fato, o mais importante é você estar focado naquilo ali. E foi isso que acontecia comigo, né? Eu lembro que eu chegava do trabalho por volta das 18 horas em casa, e eu ia procurar, eu ia conversar com você, eu ia conversar com amigos, eu ia procurar na internet dicas de processo seletivo, eu ia entrar lá no Glassdoor, procurar informações da empresa que eu estava participando do processo seletivo. Em cada uma das etapas do processo seletivo, em cada momento que requer habilidades diferentes do candidato, eu me preparava. E as etapas do processo seletivo que eu fiz, elas foram muito flexíveis no sentido de respeitar o candidato, sabe? Então, assim, eu conseguia me preparar, me planejar bem nesse sentido também, né? Então, assim, as etapas, caso o candidato não pudesse, enfim, ele conseguia dialogar bem com a empresa para mudar aquele momento que a empresa inicialmente apresentou. Então, esse ponto foi um ponto super positivo na minha preparação. Eu acho que você exercitar essas habilidades que eram requeridas para aquele momento é muito importante. Então, assim, a gente tinha uma etapa que a gente sabia que ia ter um pitch de apresentação. Esse pitch de apresentação eu não estudava no dia anterior, né? Esse pitch de apresentação eu preparei ele há 6 meses atrás, porque eu sabia que ia participar do processo seletivo. Então, assim, eu treinava, caso acontecesse alguma coisa que eu achasse interessante de incluir nesse pitch, eu incluía, eu trazia para dentro do pitch. E, assim, na noite anterior, era basicamente você repassar o que ia falar e no outro dia era só fazer gol, né? Era só apresentar da forma que eles pediam e fazer o gol. E, então, assim, o pitch é um ponto que é muito marcante para mim por conta disso, porque em todas as etapas eu fiz pitch de apresentação, de diversas formas, com diversas dinâmicas diferentes. Enfim, teve etapa que eu fiz um pitch na primeira etapa de 3 minutos, na segunda de 2 minutos, sem saber que ia fazer o de 2 minutos. Né? Então, assim, você se prepara para o pitch de 3 minutos e na hora os caras falam, vai ser 2 minutos. E aí, se você não está bem planejado, bem programado para aquilo, né? Então, assim, acho que é isso, sabe? Assim, para você chegar no dia e fazer o gol e ser aprovado na seleção, acho que vem toda essa preparação antes. Gente, olha quantos pulos do gato Rafa tá aqui compartilhando com a gente. Vocês acharem que só eu que dou as dicas, né? Olha quanta dica boa o Rafa tá falando, né? Que é muito coerente com o que a gente mostra aqui no canal, né? Não é um processo instantâneo, é uma construção, né, do dia pra noite, né? E esse brilho da genialidade que aparece que a pessoa tem ali na hora da execução, não caiu do céu, né, Rafa? Pô, eu me preparei 6 meses antes, eu me preparei 1 ano antes. Eu gosto muito de comparar assim com, por exemplo, o Neymar ou o Michael Jordan, né? Tipo assim, os caras vê lá o cara fazendo um gol lindo ali, né? Como fala? Uma cesta de 3 pontos, né? Um gol maravilhoso. Acho que foi fácil. Mas ninguém vê o treino do cara. O cara passa de 8 da manhã a 8 da noite chutando no mesmo lugar do gol, né? Acho que no mesmo lançamento aqui, ó, 100 lançamentos de 3 pontos, até masterizar aquela habilidade, para quando chegar no hora H, já tá aqui, ó, memória muscular, né? Faça um pitch de 2 minutos. Memória muscular, já tá ali, né, dentro de você aquele processo. Felipe, e Rafa, Oi. Eu gosto de um exemplo, você falou de Neymar, mas eu gosto muito do exemplo do Usain Bolt, sabe? Porque o Usain Bolt são 10 segundos ali, cara, 10 segundos para ele percorrer 100 metros, sabe? Então, assim, ele passa a vida inteira treinando para correr 10 segundos. 10 segundos, exatamente. É isso aí, esse exemplo é perfeito. Exatamente. E, assim, e tem pessoas que ficam, às vezes, até um pouco irritadas comigo, assim, pô, Liv, mas eu vou ter que ser testado, né? Eu tenho que provar quem eu sou em um pitch de 3 minutos. Eu falo, sim, né? A vida, infelizmente, ela vai te dar provas em que você vai ter que fazer assim. É assim na faculdade, é assim no atletismo. A vida é assim, você tem que separar para que naquele momento você tenha a máxima performance. Por exemplo, um médico, você vai fazer a cirurgia. Você quer que naquela cirurgia de 1 hora que ele faça em você, ele esteja na máxima performance ou na pior performance?
a máxima performance. Então, a vida tem provas, a gente tem que estar preparado para elas, né? Não tem jeito. E é o treino que nos leva a ter uma maior chance de que na hora H eu vou ter uma alta performance, né? Uma boa entrega. Ô, Rafa, e assim, você me falou, né, que fez várias seleções para seletivos para conseguir o seu trabalho hoje na VLI, e fazer essa transição de carreira, né, que estava te incomodando e você quis dar um passo, né, além, aumentar o teu sonho, né, enfim. E assim, o que foi assim, você sentiu que nessa seleção da VLI foi diferente comparado com os outros? Porque você vai avançando, né, você vai para entrevista, vai para dinâmica, né, você vai avançando ali. Mas o que foi diferente na VLI que fez, assim, virar a chave e ter o sucesso? O que você sentiu, assim? É muito legal, é muito interessante você fazer essa pergunta, Felipe, porque casa muito com o que eu falei no início, né? Assim, às vezes a gente se inscreve, de fato, em 15, 20 processos seletivos. E chega num momento que vai afunilando que você precisa escolher, né? E aí você tem que botar numa balança e falar, pô, eu vou para essa empresa aqui. É muito engraçado porque é reverso, né? Você não tem certeza do final. Se no final você vai conseguir. Mas naquele momento você precisa escolher. E colocar numa balança. Pô, eu vou para essa empresa que tem esses valores, que tem essa cultura, que eu entendo que casam muito com o que eu estou pensando nesse momento, ou eu vou para essa outra empresa aqui que não é tão na linha do que eu penso, ou tem um tratamento diferente no processo seletivo comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. A VLI tinha 2 pontos super importantes. O primeiro ponto foi essa questão do respeito com o candidato. Sabe, assim, eu acho que uma empresa que trata os candidatos de forma... E naquela altura do processo seletivo que a gente estava, né, que já era uma etapa mais próxima, com poucas pessoas, digamos assim, comparado com o que começou, a empresa te trata de uma forma que te acolhe, que te abraça, que não trata você como um número, isso conta muito. Então, um ponto foi esse. E eu acho que o segundo ponto foi essa questão dos valores, de fato, sabe? Assim, era um processo seletivo que era baseado, todo o processo, em muitas coisas que eu acredito. Desde da parte dos compromissos da empresa, da missão, visão e valores da empresa, tinha muito do que eu acreditava. O processo seletivo, a construção do processo seletivo trazia elementos que assim, casavam muito com o que eu penso nesse momento para o mundo corporativo, para o mundo, enfim, industrial. Hoje, quando a gente entra, quando eu dentro da empresa, eu entendo que, de fato, é um processo de construção. E aí, assim, hoje eu sou parte desse processo de construção, né? Eu percebo que tudo aquilo que era passado para mim na seleção não é 100% hoje dentro da empresa, nesse sentido o exemplo que eu estou dando é sobre diversidade. Não é 100% porque a empresa está construindo esse processo, mas eu fui contratado para conduzir essa construção, sabe? Então, assim, naquele momento ele estava buscando pessoas que estivessem dispostas a contribuir com a empresa para fazer essa construção. Então, acho que aquilo naquele momento me cativou muito. Então, acho que foram esses 2 pontos, assim, porque o primeiro ponto, cuidado com os candidatos. Segundo ponto, essa questão do match de valores e match de visão e missão da empresa com o que eu penso de fato hoje, né? Perfeito, Rafa. E acho não, né? Você falou algo aí que é essencial, que é fazer escolhas, né? O focar é abdicar. E chega uma hora que você precisa fazer escolhas para poder canalizar energia, canalizar foco, tomar decisões e ser muito orientado para valores. Quando eu falo, eu fico parecendo que é um clichê de RH falar isso, né? Porque você é RH, não sei o que, valores, né? Blá, blá, blá. Mas é uma grande verdade, porque quando você faz esse alinhamento de valores, né, e seu interno com a empresa, o fit fica muito claro, né? O recrutador, ele bate o olho em você e fala, putz, Rafa é a nossa cara. E Rafa olha para ele, pô, essa empresa aqui é minha cara, né? Esse match é muito forte. E parece que é algo assim subjetivo, mas na dinâmica, na entrevista, fica notável esse match, esse brilho no olhar entre a dupla, né? Entre os dois lados do processo. Então, fazer boas escolhas e autoconhecimento é essencial neste momento também, né? Para a gente poder fazer esse processo virar a chave do sucesso. Gente, não é um clichê de RH. Olha aí, Rafael falando, Rafael engenheiro, área técnica, tá falando. Não é só eu. Felipe, isso, duas coisas, né? Eu pensei a mesma coisa que você quando eu falei sobre aquela questão da trilha do processo, né? Assim, às vezes a gente fala e fica de fato parecendo que é da boca para fora, que a gente está falando. Não, quando você começa a acreditar nisso e colocar em prática,
essas coisas que a gente fala, assim, de fato tem muita gente que é da boca para fora, que fala sobre autoconhecimento só porque está na moda, né? E não, mas quando você coloca de fato em prática, quando você de fato... e assim, quando a gente fala aqui sobre autoconhecimento, não é... A gente está falando de técnicas, a gente está falando de conhecimento científico, a gente está falando de... A gente não está falando de coisas efêmeras, né? A gente está falando, de fato, de coisas com fundamento. Então, assim, quando você começa a colocar em prática isso, a seguir as técnicas, enfim, você buscar o conhecimento, de fato, acerca dessas coisas que a gente fala aqui, dá certo, sabe? E a mesma coisa é agora essa questão de alinhamento de valores, né? Você vê esse fato, essa questão de alinhamento de valores no dia a dia, sabe? No dia a dia. Você vê que você está alinhado com os valores da empresa no dia a dia. E isso é um reflexo do que aconteceu lá atrás, lá no processo seletivo. De fato, são pessoas que são contratadas que vão de acordo com aquilo que a empresa prega no dia a dia. Então, acho que é muito por esse caminho aí. Perfeito, Rafa. É uma coisa que eu aprendi com minha professora de filosofia, né? Que é assim, não assume as verdades que te falam. Olha para tua vida, aplica aquele conceito, né? E se você vê que na sua vida de fato aquilo acontece, assim, pô, realmente é verdade, né? Então buscar evidências daquele conhecimento na sua vida prática, né? E eu ensino porque já eu vivi aquilo ali. Eu apliquei na minha vida esses conceitos que o Rafa está comentando aqui, compartilhei com eles, eu vi também eles aplicando e dando certo, né? Então, assim, não é algo da boca para fora, porque a gente passou por esse movimento, né? E quando você começar também a passar, você também vai perceber isso. Rafa, chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Só mais duas perguntinhas. E agora, depois que você passou, né, enfim, nesse programa, nessa empresa tão bacana que é a VLI, né? Que é um trabalho que você se identifica muito. Você fala com você sobre o seu trabalho, você está sempre engajado, sempre animado, né? Porra, Lipe, tá massa, não sei o quê, né, tá sempre aquele brilho no olhar, que é o que a gente busca. Quando eu falo assim, que a gente busca como RH é uma pessoa feliz, não é à toa, porque existe a questão do bem-estar humano, que é necessário, mas isso, felicidade gera resultado. De lucro, ele nasce do resultado, que ele nasce da felicidade, do bem-estar, né? Se eu tenho pessoas felizes, bem como o Rafa tá, claro que tem desafio, tem pepino, tem estresse, faz parte da vida, mas se no geral, na soma geral, né, a média é positiva, e você tá bem, tá feliz, pô, o teu resultado de performance é muito maior. Isso é lucro, isso é inovação, isso é ideias, tá? Então, assim, não é um mimimi, é de fato coisas práticas. E assim, Rafa, hoje que você está nesse trabalho super engajado, super animado, o que hoje você tem acesso, o que hoje você consegue conquistar, que antes não conseguia, porque não tinha, enfim, as condições que você tem hoje com esse trabalho? Eu acho que é muito por esse caminho do que você falou, né? Assim, depois que a gente entra na empresa, depois que a gente passa pelo processo seletivo, que a gente acha que até então é a parte mais difícil, aí começam os desafios de verdade, né? Aí começam os desafios de verdade. E assim, são desafios gigantes. A gente é posto em situações de vida real, né? A gente é posto em situações de que, assim, a gente tem que entregar, óbvio que, assim, existem várias influências, vários fatores que influenciam nessas entregas, mas a gente está ali, a gente, primeiro de tudo, tem que fazer jus por tudo isso que a gente passou. Eu acho que não só para a empresa, eu acho que para você mesmo, sabe? A gente tem que fazer valer todo esse esforço que a gente teve para chegar naquele momento. Então, acho que o primeiro grande desafio é esse: a gente está na vida real, tá? A gente entra na vida real, a gente entra como funcionário, com entregas, com situações adversas, e a gente tem que estar ali presente de fato. Mas, por outro lado, a gente descobre um universo de possibilidades também. Então, assim, principalmente você como trainee de um processo seletivo, ou como estagiário, ou como um analista, você vai aprender muito com as situações que você é posto. Então, assim, aí um exemplo, eu acabei, dentro da empresa agora, eu acabei de fazer uma transição de área. Dentro da empresa, e assim, eu estou começando de novo, numa área nova, eu estou aprendendo de novo, são desafios novos, óbvio que em busca do pró-coletivo da empresa, mas assim, o aprendizado é diário, sabe? O aprendizado é contínuo e diário. Como trainee, especialmente, a gente tem acesso a diversas possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Então, assim, a gente tem mentorias dentro da empresa, mentoria de diversas áreas, desde áreas, voltando, né, desde áreas técnicas,
com a parte de planejamento de uma empresa de logística, planejamento comercial, a parte técnica, de fato, haveria uma empresa ferroviária, essencialmente, mas a parte técnica de ferrovia, mas a gente também tem mentorias de outras vertentes, como, por exemplo, inteligência emocional, a parte de negociação, a parte enfim, diversas técnicas que você pode utilizar para você se desenvolver dentro da empresa e, como consequência, desenvolver o negócio, né, que é o grande objetivo da empresa. Então, acho que assim, o trainee, ele traz muito isso, né? E, gente, olha, assim, quando eu falo que eu tenho muito orgulho e admiração por ser amigo de Rafael, não é à toa, né? Às vezes, quando eu faço essa pergunta para algumas pessoas, Rafa, elas falam assim, não, porque agora eu tô com puta salário, porque agora eu viajo o mundo inteiro, porque agora eu tô pagando meu carro aqui 0 km, que são coisas legais, né? Os bens materiais são coisas bacanas. Sim. Mas né, que você vai ter acesso a isso, né? Quando você tem um trabalho que tem remuneração maior, né? E mais competitivo no mercado. Mas quando eu te perguntei, né? E você responde, poxa, Lipe, eu tenho acesso agora à evolução, né? Uma evolução do ser que eu sou, né? Estou aprendendo mais, estou me tornando uma pessoa melhor, estou aprendendo a ter inteligência emocional, estou melhorando a diversidade da minha empresa. Então, assim, quando você fala que você teve acesso a ser uma pessoa melhor, isso mostra o porquê que a Veri está com você, né? Não é à toa, né? Não é pelo status, não é pelo salário, é para ser uma pessoa melhor, né? E nesse caminho, entregar resultado para as pessoas que estão à minha volta. Gente, isso não é à toa, tá? O Rafa tem assim, um perfil de abundância, de prosperidade, muito lindo. Então, assim, Rafa, ouvir isso de você me encanta demais. Então, assim, parabéns por ser a pessoa que você é hoje. Enfim, te admiro pra caralho, você sabe disso, enfim. E, Rafa, assim... Opa. Não, só agora pode falar. Tem que complementar a sua fala, porque, assim, de fato, quando você faz essa pergunta, assim, o avanço salarial de bens materiais é notório. E, assim, a gente não tira o mérito. Mas, de fato, a primeira coisa que vem na minha mente é isso, sabe? São possibilidades que essa oportunidade traz para você, como profissional, como ser humano, no geral. De fato, assim, aí mais uma vez, volta para o que a gente falou, o salário é uma consequência, sabe? O salário é uma consequência do seu bom desempenho, da sua trajetória, o salário é uma consequência da sua história, é uma consequência. O que você, de fato, leva para a vida são esses aprendizados, sabe? Essas experiências, tudo isso que a gente está vivendo. E, assim, você falando disso, você é foda, desculpa, não sei nem se pode falar o foda, mas você vivenciou isso muito ao meu lado, né? A gente está aqui há mais de uma década juntos, compartilhando história, compartilhando aprendizado, compartilhando essa construção, na verdade, muito antes eu acho, de você ir por essa vertente de RH, né? De você se descobrir, se entender nessa área de RH, eu acho que a gente já fazia esse trabalho, né? Você já... E, assim, sem sombra de dúvidas, eu estar aqui hoje, você tem um mérito gigantesco nisso, tá? Então, assim, é só gratidão. É isso aí, cara. Um se apoiando no outro e vamos junto. A gente nunca cresce sozinho, né? A gente sempre cresce com gosto por nossa volta. E, Rafa, assim, pra fechar essa noite, né, com chave de ouro, uma perguntinha, né? Hoje, você olhando para trás, né, tudo que você passou, eu ainda lembro o primeiro dia de aula do Rafael, chegando lá do interior de Itabuna. Foi de Itabuna, né, Rafa? Chegando Alagoinhas, Rafa chegou um mês atrasado de aula, todo perdido, né? Primeiro semestre, enfim, olha quanta coisa aconteceu, né? E assim, olhando lá de trás, né, enfim, tudo que você passou até hoje, que conselho você daria para alguém que deseja, né, a sua aprovação em processo seletivo, de uma grande empresa, multinacional? O que você falaria para ela, para dar um conselho para poder ela, enfim, se preparar melhor, se engajar nesse processo? O que você falaria para ela? Cara, mais uma vez a gente vai entrar nessa vertente aí do que parece clichê, mas não é. Não é, assim, eu reforço e assino embaixo aqui, não é clichê. Mas eu acho que, de fato, volto a falar, assim, nós estamos falando de pessoas diferentes, com realidades diferentes, com histórias diferentes. Eu acho que a parte que conecta todas essas pessoas é a história. Cada um tem a sua. Então, assim, valorize a sua história, sabe? Não negligencie o seu passado, não
olhe apenas para o que você é hoje ou para o que você quer fazer no futuro, mas valorize a sua história, sabe? Traga, e assim, não é dizer, porque eu nasci no interior, mas, cara, eu nasci no interior e eu consegui sair do interior, não que nascer no interior seja uma coisa ruim e viver no interior seja uma coisa ruim, mas, assim, meu plano era sair do interior de fato e eu consegui sair do interior porque eu fiz isso, isso e isso. Então, assim, traga os pontos da sua história que constrói a pessoa que você é hoje, sabe? Assim, quais foram os desafios que você passou, não só profissionais, os desafios, superar os desafios, mas que aprendizado você tirou daquilo? Sabe? Quais foram os aprendizados que aquilo te deram? E, cara, traga isso para a sua história, sabe? Valorize nos momentos que você deve valorizar. Não negligencie as habilidades técnicas. Eu falei muito isso aqui, que existe um equilíbrio, de fato, entre a habilidade técnica e a habilidade e as soft skills, mas não negligencie, assim, se aperfeiçoe. Muitas vezes a gente associa aperfeiçoamento de profissional com a parte financeira, e não, cara, hoje a gente tem muita informação disponível, seja na internet, enfim, a gente tem muita informação disponível. Então, assim, busque informação, busque aperfeiçoamento em todas as áreas, desde a parte de economia, passando pela parte de ESG, que é uma coisa que se fala muito hoje nas indústrias, a parte de sustentabilidade, de governança, de desenvolvimento de meio ambiente. Olhe para a diversidade, que hoje o que sustenta as companhias, e a tendência vai ser cada vez maior para o futuro, é a diversidade de ideias, diversidade de pessoas dentro da empresa. Então, não esqueça dessa parte de diversidade, que é super importante. E eu acho que, por fim, assim, no geral, fechando isso, no todo, assim, foque, sabe? Foque. É aquilo que eu quero, eu vou correr atrás daquilo, eu vou em busca daquele desafio, eu vou em busca daquilo ali. Para isso existe toda uma construção, para isso existe todo um processo que não é de uma hora para outra. Então, assim, comece agora, comece hoje a se preparar para o que você quer daqui a um ano, tá? 1, 2, 3, 4 anos, enfim, 15 anos. Mas comece hoje, comece agora. Agora vá procurar quais são os processos seletivos que estão abertos, quais são os processos seletivos que fazem sentido para você. Não precisa ser tudo de vez, mas olhe um por dia, olhe como se preparar, enfim, comece agora. É isso aí. Top, Rafa. Eu tô arrepiado aqui, ó. Eu tô arrepiado com as falas, né, de Rafa aqui. Porque, gente, a gente tá aqui conversando com várias pessoas, né? Já conversou com o Matheus, vai falar com a Jéssica, com a Juliana, tem aqui o Rafa. Vamos conversar com muitas outras ao longo desse período aí que tá por vir. E observem os padrões, observem os comportamentos, observem os princípios, os valores. O sucesso, ele deixa marcas, o sucesso, ele deixa sinais. Rafa falou várias coisas aqui que são resultados, que são as causas do sucesso dele. Honrar, respeitar a sua história, ter foco, fazer boas escolhas, se aperfeiçoar. Gente, não é um segredo né, não é um segredo as 7 chaves, né? Ele tá aí. O segredo do sucesso, ele tá aí. E sucesso, como o Rafa falou, não é você estar rico, não é a conta financeira, isso é uma consequência. É uma consequência, né? A construção do ser humano é em primeiro lugar, como o Rafa muito bem disse, honrar a sua história, né? Buscar se aperfeiçoar, ser uma boa pessoa, e tudo virá por acréscimo. Tudo virá naturalmente, no seu tempo por acréscimo, como deve ser. Então, assim, o sucesso deixa marcas. Então, olha as histórias que a gente está colocando aqui no YouTube, de pessoas como você, pessoas como eu, pessoas aqui do dia a dia, né? E observe, né? O que faz a diferença. E coloque isso na sua vida, comece a colocar em prática. E aí você vai ver os resultados acontecerem. Não serão imediatos, como o Rafa falou, né, Rafa? Não serão imediatos, não serão instantâneos. Não é uma coisa de 100 metros, é uma maratona. A Rafa trabalha aqui, né, na parte de transporte, né, modal ferroviário, entre outros. E assim, né, Rafa, fazendo aqui uma metáfora de fechar aqui, né, por causa do tempo da reunião, é igual um trem, né, Rafa? O trem não é igual um carro que acelera 0 a 100 em 8 segundos, né? O trem, já me contou aqui que o trem dele tem 2 km de extensão. O trem tem 2 km de extensão. Pensa num trem que tem 2 km de extensão. Imagina você colocar esse trem em movimento. Demora. Então, nós somos grandes como um trem de 2 km. Para ele entrar em movimento, ele demora, né? A inércia é grande. Mas uma vez que esse trem está em movimento, que ele está no caminho dele, ele não para. Ele não para. Ele segue, né? Então, ganhe, né? Ganhe movimento, ganhe impulso no seu tempo, no seu ritmo, porque você é muito grande, a sua história é muito complexa, assim como esse trem. Uma vez que você deu o start, começou, aí, meu irmão,
é exponencial, né, Rafa? Aí é só buzinando e vambora, né? Tocando o tempo pra ir pra frente. Para parar dá trabalho. Vou parar no trabalho. Vou parar no trabalho, né? É isso aí. Rafa, então, querido, mas muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria. Isso aqui não tem preço, né? Tempo é doação de vida. Muito obrigado por doar a sua vida para nós aqui, para esse bate-papo. Talvez hoje a gente não consiga perceber o quão grande esse bate-papo pode estar sendo para algumas pessoas, né? Agora é só eu você aqui gravando, né? Enfim, só nós dois. Mas isso daqui vai reverberar, né? Isso aqui vai contagiar alguém. E se uma vida, né, crescer com esse bate-papo, para mim, tá pago, né? E aquilo vai crescendo, vai se reverberando. Muitas pessoas vão ouvir você, né? E vão crescer junto com você. Então, obrigado de coração por esse bate-papo. Te admiro demais. Pô, você é um cara que mora no meu coração. Você sabe disso. Estamos junto pro que deve e é. Da distância do tempo, nada disso importa. Velho, valeu demais por tudo. Obrigadão mesmo. Nada, meu amigo. Muito obrigado. Eu sou só gratidão por você. E aí, assim, tem uma frase que eu uso muito com você, que é essa, assim, é muito bom quando uma das suas maiores inspirações é seu amigo, né? Que é o nosso caso aqui. Só gratidão por tudo e, assim, que de fato esse bate-papo, ele tem impacto positivo na vida de muitas pessoas que estão em busca aí de início de carreira ou de transição de carreira ou simplesmente a pessoa queira continuar na mesma carreira, mas queira evoluir cada vez mais. Então, acho que esse é o sentimento, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e por poder compartilhar um pouco aqui da minha história.